Muito boa noite, cá estamos sempre com imenso prazer a dar continuidade ao Palavra Puxa Palavra. Desta vez, e correspondendo a uma amável sugestão, iremos abordar um pouco da política externa portuguesa durante o passado século, o século XX. Creio que lhe poderá interessar, até porque julgamos haver um certo desconhecimento sobre esta parte mais recente da história de Portugal e da sua ligação à história mundial. Peguemos em 1914, no momento em que se inicia a Primeira Guerra, que, como sabe, se irá estender até 1918. Ora, Portugal participa no conflito, mas vai entrar a meio em 1916. Inicialmente, o país manteve-se neutro. A República começara ainda há pouco tempo, em 1910, 4 anos antes. O principal parceiro económico e político de Portugal era a monarquia britânica, que, por sua vez, não encarou com bons olhos o fim da monarquia portuguesa. O rei Dom Manuel II, esse, fugiu para a Inglaterra, onde foi acolhido pelo rei Jorge V e passou a viver nos arredores de Londres. Ora, se o governo republicano via na participação portuguesa na guerra uma forma, digamos, de reconhecimento internacional e claro que pretendia posicionar-se do lado britânico, a Inglaterra, pelas mesmas razões, não se mostrava de início a Inglaterra muito interessada na participação portuguesa. No entanto, as tensões com a Alemanha foram aumentando, e isto sobretudo devido a ataques alemães nas colónias africanas, ocupações que eles foram fazendo, e ao confisco de navios alemães em portos portugueses. Ora, isso levou a Alemanha a declarar guerra a Portugal em março de 1916. Façamos agora aqui uma ponte para um outro assunto, mas que está intimamente relacionado com o que temos estado a falar. Olha, referimos-nos à importante situação geográfica e estratégica dos Açores no contexto do conflito no Atlântico Norte. Como sabe, os cabos telegráficos submarinos tiveram, sobretudo nessa altura, uma importância incontornável na história da humanidade, e a presença das companhias telegráficas nos Açores, mais propriamente na Horta, isto na Ilha de Faial, registrou-se entre 1893 e 1969. A chamada colónia alemã foi o bairro residencial da empresa Deutsche Atlantic Telegrafenschaft, penso que estou a pronunciar bem, conhecida com o nome das iniciais ADAT, que ali funcionou entre 1900 e 1943. O seu jardim de inverno alberga um conjunto de vitrais de 1912 com um enorme interesse artístico e histórico que representa a heráldica do antigo Império Alemão. Ora, em 1914 é feito o corte do cabo que ligava a Horta a Emden, na Alemanha. 2 anos mais tarde, em 1916, dá-se a entrada de Portugal na guerra, claro, do lado dos aliados. Ora, nessa altura, vai-se dar a apreensão das propriedades da empresa alemã DAT e os alemães são encaminhados para a Ilha Terceira. Portugal enviou tropas, por um lado, para lutar na frente ocidental, onde o corpo expedicionário português participou de batalhas importantes, sei lá, como a célebre Batalha de Lali, em 1918, que foi uma grande derrota para Portugal. Além disso, houve confrontos nas colónias africanas, sei lá, como em Angola, em Moçambique, onde as tropas portuguesas vão enfrentar as forças inimigas, as forças alemãs. A guerra teve um impacto profundo no país, resultando em perdas humanas significativas e dificuldades económicas. Calcula-se que cerca de 12 mil soldados portugueses morreram durante o conflito, além de muitas mortes civis devido, por um lado, à fome e, por outro lado, à gripe espanhola. Ora, embora muito enfraquecido, Portugal sai vitorioso nesta Primeira Guerra. Pertence à equipa dos que ganharam. Participa em 1918 no Tratado de Versailles, que põe oficialmente termo à guerra
e não admira, portanto, que seja Portugal um dos membros fundadores da Sociedade das Nações, que foi criada em 1919 e tinha a sua sede na cidade de Genebra, na Suíça. Era constituída inicialmente por apenas 44 países. Portugal, como membro fundador, fez-se representar por Afonso Costa, tendo ratificado o Pacto da Sociedade das Nações em 2 de abril de 1920, isto ainda na Primeira República. Ora, os principais princípios da Sociedade das Nações eram, por um lado, a manutenção da paz internacional. Ela foi criada para prevenir conflitos e promover a segurança coletiva entre as nações, incentivando a redução de armamentos para evitar novas guerras. Por outro lado, procurava-se a resolução das disputas entre países, isto por meio do diálogo, da arbitragem, para se evitar o uso da força. E visava-se, claro, a cooperação internacional, promovendo sempre que possível a colaboração em áreas, sei lá, como a saúde, o trabalho, a proteção das minorias étnicas. E havia ainda a supervisão de mandatos, ou seja, a administração de territórios que haviam sido retirados às potências que foram derrotadas na guerra. A participação de Portugal na Sociedade das Nações refletia, portanto, o desejo do país de se integrar mais ativamente na política internacional. A Sociedade das Nações ofereceu, portanto, a Portugal uma plataforma para defender os seus interesses, muito especialmente em questões relacionadas com um aspecto fundamental da economia portuguesa, que eram as colónias. Ora, no entanto, como muitos outros países, Portugal vai enfrentar desafios na implementação das decisões da organização, isto devido às limitações de poder da própria Sociedade das Nações. Portugal teve uma participação ativa entre 1919 e 1946, estando envolvido em várias comissões, em debates importantes, e isto ao longo da Primeira República, ao longo da ditadura militar e ainda na primeira parte do Estado Novo. Por exemplo, Afonso Costa, uma figura política proeminente, foi nomeado vice-presidente da Comissão de Organização Jurídica da Sociedade das Nações em 1920 e foi também presidente da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade das Nações em 1926. Em 1931, e já sob o regime do Estado Novo, Portugal é eleito por um mandato de 2 anos no Conselho Executivo da Sociedade das Nações e em 1934 Portugal vai chegar mesmo à presidência do Conselho da Sociedade das Nações através da figura de Augusto Vasconcelos. A Sociedade das Nações teve um impacto indireto nas colónias portuguesas, principalmente ao estabelecer princípios como o direito à autodeterminação. Embora Portugal tenha resistido a essas ideias, seja como for, a pressão internacional vai começar a moldar o discurso sobre as colónias. Na Sociedade das Nações vai discutir-se, por exemplo, o trabalho forçado ou o trabalho obrigatório do indígena. Foi aprovado em 1930 e só será ratificado por Portugal 26 anos depois, em 1956. O próprio conceito de Império Português vai começar a sofrer alterações para as quais o modelo colonial português não estava de forma alguma preparado para reagir, nem para se adaptar à nova realidade. As medidas estabelecidas sobre a autodeterminação, a gradual independência dos territórios coloniais, terão como consequência um progressivo afastamento entre Lisboa e Genebra. A organização também criou mandatos para territórios que antes pertenciam a potências derrotadas na Primeira Guerra Mundial, mas Portugal não recebeu nenhum desses mandatos. Mas tinha esperança nisso. No entanto, as discussões sobre o colonialismo na Sociedade das Nações influenciaram o cenário global e vão preparar o terreno para debates futuros sobre a independência e a descolonização. Por outro lado, e já sob a ditadura, chegou a pensar-se em se fazer um pedido de ajuda financeira à Sociedade das Nações. Com efeito, em 1927, Portugal solicitou o apoio à Sociedade das Nações para conseguir um empréstimo financeiro no valor de 12 milhões de libras esterlinas. O objetivo
Esse era promover a restauração financeira, a estabilização monetária, o desenvolvimento económico do país. Essa iniciativa foi liderada pelo Ministro das Finanças português, que enviou uma carta formal à organização em novembro daquele ano. No entanto, o pedido enfrentou desafios significativos e acabou não sendo bem sucedido, e isto devido a vários fatores. Entre eles, destacam-se as condições rigorosas, pois a Sociedade das Nações impôs condições financeiras e políticas que Portugal considerou difíceis de cumprir, isto especialmente num contexto de instabilidade interna. Por outro lado, e devido ao contexto político, dado que Portugal estava sob uma ditadura militar, o que gerava desconfiança internacional sobre a capacidade do país poder implementar reformas necessárias. Um aspecto muito importante neste contexto é o facto dos Estados Unidos tiveram um papel crucial na concepção da Sociedade das Nações, mas que, ironicamente, os Estados Unidos nunca se tornaram membros. E, no entanto, o presidente Wilson foi o principal idealizador da organização. Propôs a sua criação como parte dos pontos que foram apresentados em 1918 na Conferência de Versalhes. Apesar de Wilson ter defendido vigorosamente a adesão dos Estados Unidos, o que é certo é que o Senado norte-americano recusou ratificar o Tratado de Versalhes, que incluía a chamada Carta da Sociedade das Nações. Ora, isso ocorreu devido à preocupação que os americanos tiveram que a soberania nacional pudesse ser afetada, que os Estados Unidos fossem arrastados para conflitos internacionais sem o consentimento propriamente do Congresso norte-americano. Na Sociedade das Nações, inicialmente, havia 42 países. E abro aqui um parênteses, hoje nas Nações Unidas estão 193. Ora, entre 1920 e 1939, 63 países foram membros da Sociedade das Nações. E entre os 42 Estados que se reuniram pela primeira vez em Genebra, em janeiro de 1920, não estavam, como disse, os Estados Unidos, não estava a Alemanha, que só pertenceria à Sociedade das Nações entre 1926 e 1933, com Hitler, ou a União Soviética, que ingressou na organização em 1934, mas que foi expulsa 5 anos depois, e isto devido à invasão da Finlândia durante a chamada Guerra de Inverno. Claro que, sem a presença destes países, estas ausências enfraqueceram a Sociedade das Nações, que enfrentou enormes dificuldades para cumprir os seus objetivos de manter a paz e resolver as disputas internacionais. E a prova é que não conseguiu impedir a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A Sociedade das Nações foi, portanto, dissolvida em 1946, sendo substituída pelas Nações Unidas, que incorporou as lições aprendidas com os desafios enfrentados pela Sociedade das Nações. Bom, na Conferência de Moscou, em 1943, a China, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a União Soviética concordaram com o estabelecimento, portanto, de uma nova organização para substituir a Sociedade das Nações. Mas como o tempo não para, nós vamos deixar a questão do posicionamento de Portugal relativamente à Segunda Guerra e às Nações Unidas, se estiver de acordo, para o próximo Palavra Puxa Palavra.